Boa noite, irmãos. É a primeira vez, a gente sempre fica nervosa, né? Mas o soldado não pode fugir da guerra, certo? E eu vou trazer uma breve reflexão nessa noite. Eu peço que os irmãos abrem 1 Reis 19, versículo 9. Amém? 1 Reis, capítulo 19, versículo 9. Que nos diz assim: E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: E que faz aqui, Elias? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por estar em sua presença, Senhor. Vem, Senhor, falar aos nossos corações, Senhor, que eu possa, Senhor, transmitir a tua palavra. Senhor, abre, Senhor, os nossos ouvidos, nossas mentes, Senhor, para ser sensível à sua voz, ó Pai. Nos use cada vez mais, ó Pai, essa oração que eu te faço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Vamos tentar entender um pouco por que Elias entrou na caverna. A Bíblia nos diz que Elias sentiu medo. E por que Elias sentiu esse medo? Lá no versículo 1 e 2, vai nos mostrar que Jezabel estava furiosa com Elias. Furiosa porque Elias tinha feito grandes coisas que atacou alguns reis daquela época. Então, Jezabel vai lá e manda o seu mensageiro enviar uma mensagem para Elias. Quando essa mensagem chega até Elias, Elias pega aquele bilhete e essa mensagem está escrito que Jezabel queria matar Elias dentro de 24 horas. Então, com isso, o coração de Elias se abateu tanto e ele decidiu fugir. Ele vai então para Betserba e quando ele vai para Betserba, ele deixa ali seu moço e vai tentar fugir da ameaça de Elias e vai para o deserto. Se a gente parar para pensar, Elias é um exemplo perfeito de um homem valente, guerreiro, que enfrentou diversos reis, mas foi aquela palavra, aquela ameaça que fez que Elias se abatesse e pensasse em desistir. Se a gente voltar no capítulo 18, vai nos mostrar que Elias tinha vencido cerca de 450 profetas de Baal à espada. Imagine um homem que lutava, que guerreava, se abateu por conta de um bilhete que ele recebeu. E aquela palavra fez com que Elias se paralisasse. E se a gente for lá no versículo 4, do capítulo 19 meio, vai mostrar que Elias, quando chega ao deserto, ele vai para debaixo de um pé de zimbro e o seu coração estava tão aflito que ele desejou a morte. Ele pede ao Senhor que tirasse a vida dele, porque ele estava com medo, estava angustiado. E um homem que venceu batalhas, que enfrentou rei, que matou 400 profetas de Baal, estava com medo, estava pedindo que Deus tirasse a vida dele. Isso faz que a gente perceba, irmãos, que uma palavra é o suficiente para fazer um homem parar. Mas a gente tem que entender que nenhuma palavra e nenhum obstáculo é capaz de parar as promessas de Deus em nossas vidas. Elias parou por conta de um bilhete. Imagine, vamos dar asa para a imaginação agora. Imagine você na sua casa, tranquilo lá, deitado no seu sofá. Alguém chega na sua porta, bate e te entrega um bilhete. Fala assim, fulano quer te matar. Ele falou que vai te matar dentro de 24 horas. Qual seria a sua reação? Você ia lá enfrentar aquela pessoa ou você fugiria? Elias, nesse caso, resolveu fugir. E se a gente perceber um pouco mais ao fundo na história do profeta, muitos reis estavam perseguindo Elias. Mas foi aquela palavra, aquele momento que fez Elias se abater. Isso vai nos mostrar também que nós não somos autossuficientes, que precisamos de Deus o tempo inteiro, porque talvez uma brecha, o inimigo levanta pessoas para nos acusar, para nos criticar, falar que a gente não é capaz, nos deixar nossa alma frita. Talvez quando a gente recebe uma crítica que algo não foi bom, talvez nosso ministério, nossos líderes chamam nossa atenção e nós decidimos parar. Não vou mais para a igreja, não quero ir porque fulano chamou minha atenção. Minha família está complicada, não vou abrir mão da minha família. Não é assim, porque às vezes as coisas acontecem para nos
deixar mais forte. E às vezes as pessoas lançam a palavra na nossa vida para nos fazer parar. E nessas horas nós precisamos escolher apenas uma palavra, que é a palavra de Deus. Apenas uma voz que vai reger o nosso coração, que vai reger a nossa vida, que é a voz de Deus. Porque a voz de Deus é o próprio alimento, é a fonte da vida. E quando o nosso coração está em Deus, o nosso coração está ouvindo a voz de Deus, nada e ninguém é capaz de nos parar. Porque nós servimos um Deus imparável. E não vai ser uma crítica, não vai ser um gigante que levantar em nossa frente que vai fazer nós desistir da nossa missão. Lá no versículo 5 vai nos mostrar que Deus sempre envia um socorro. Quando Elias estava no deserto, estava tão abatido, desejando a morte, Deus envia os seus anjos. E os anjos vão lá e preparam o quê? Um pão assado à brasa e uma botija de água. E os anjos vão lá, então, acorda Elias come aquele alimento e volta a dormir. E novamente os anjos vão lá e tentam acordar Elias de novo. E lá no versículo 7, os anjos dizem assim para Elias: levanta-te e come, porque muito comprido será o seu caminho. Vou repetir essa parte aqui, ó. Levanta-te e come, porque muito comprido será o seu caminho. Isabel tinha falado que ele ia morrer durante 24 horas. E o anjo do Senhor foi lá e falou o quê? Muito comprido será o seu caminho. Ou seja, quis dizer, Elias, meu filho, não desista agora, porque o Senhor está contigo, o seu tempo não acabou. As promessas de Deus na sua vida ainda vão se cumprir. E no versículo em diante, a gente pode perceber que depois que Elias comeu, bebeu, ele caminhou durante 40 dias e 40 noites, até chegar em Horebe. O que Isabel tinha falado para Elias? Que ia matar ele durante quanto tempo? 24 horas. E os anjos foram lá, alimentou Elias e ele andou 40 dias, até chegar em Horebe. E chegando em Horebe, um monte de encontro, Elias o que fez? Teve uma recaída e novamente entrou na caverna. E quando ele entrou na caverna, a gente pode pensar, poxa, pode ser um descanso, ele caminhou 40 dias e 40 noites, devia estar cansado. Mas nesse caso não foi um descanso, foi uma fuga, porque seu espírito estava cansado, seu espírito estava desanimado. E dessa vez, Deus não manda seus anjos ao encontro de Elias. A própria voz de Deus vai falar com Elias. E a própria voz de Deus é o nosso renovo. E quando Deus chama Elias para fora, e somente quando Elias sai da caverna, Deus começa um diálogo com ele. E Deus pergunta, Elias, o que você está fazendo aqui? Basicamente, Deus quer dizer para Elias, meu filho, o que você está fazendo nessa caverna? A caverna não é o seu lugar. O que eu tenho preparado para você acontece com você fora da caverna. As promessas de Deus vão acontecer com você fora da caverna. Não importa quem está querendo te matar. Eu sou o seu Deus. Quem luta as suas guerras sou eu. E a gente pode ter percebido que Elias recebeu uma palavra. E essa palavra não se cumpriu na vida de Elias. Ele tinha recebido a palavra que ia morrer 24 horas. Se passaram 24 horas, Elias não morreu. Se passaram 40 dias, Elias não morreu. E vai passar anos e mais anos, Elias nunca vai morrer, porque Elias nunca viu a morte. Lá em 2 Reis, no capítulo 2, versículo 11, vai nos dizer assim: e sucedeu o quê? Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalo de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Ou seja, Elias não enfrentou a morte. Elias foi transladado. Ele subiu ao céu. Deus para si o tomou. E aquela palavra daquela mulher nunca se cumpriu na vida dele. Porque ele tinha uma promessa, ele tinha um chamado como nós. Às vezes levanta gigante contra nossas vidas. Levanta as pessoas que nunca nos ajudou. Pessoas que não têm poder nenhum sobre nossas vidas lançando palavra. Mas a gente não deve aceitar essa palavra. A gente deve ouvir somente a voz do Senhor. Porque Ele que é o nosso Pai. Ele nos ama de uma forma que deu seu único Filho por nós, por nossos pecados. E Ele quer o nosso bem. Então, irmãos, se você recebeu uma palavra que fez seu coração desanimar, não escute, entregue essa palavra, essa pessoa que falou nas mãos de Deus, porque Deus tem um propósito para cada um de nós. A mensagem será breve, como eu disse, e para finalizar eu vou contar uma pequena ilustração de um homem que gostava muito de fazer uma trilha. Ele adorava ir passear nas florestas, no meio dos riachos, e certo dia
esse homem estava em casa, um dia ensolarado, e ele resolveu fazer essa trilha. E ele andando então na floresta, como já era de costume dele, ele ouviu um barulho bem aterrorizante. E ele olha para trás e percebe que tinha um urso bem grande vindo em direção dele. O que ele faz? Ele sai correndo. Ele corre, e de repente ele escorrega. Quando ele escorrega, ele dá de cara num barranco. Aí quando ele vê que aquele barranco era muito alto, ele se segura num galho. E aquele urso tentando devorar ele, e ele olha para baixo e percebe que a sua altura da sua queda não seria grande. Então ele resolve pular. Nesse meio tempo que ele resolve pular, ele olha para a sua esquerda e vê que vem 3 leões em suas direções. 3 leões famintos querendo devorar. Então ele encolhe sua perna porque, com medo daquele leão poder devorar ele também, já tinha um urso querendo atacar, já tinha um leão tentando atacar. Ele segura com as 2 mãos bem forte naquela raiz. E ele fica, meu Deus, como pode? O sol estava tão bonito, eu só ia fazer uma trilha. Eu só ia passear como de costume. Como pode ter levantado um leão querendo me atacar? Como pode ter levantado um urso querendo me devorar? E ele olha para o lado e vê que naquele barranco sai uma água viva. Sai uma nascente de água. E aquela água tão cristalina, tão pura. E ele pensa em beber aquela água. Mas ele pensa consigo mesmo e fala, poxa, por que eu vou beber essa água? Se tem um leão querendo me devorar, se tem um urso, eu vou pensar em beber água. E ele fica naquele conflito consigo mesmo, tentando se segurar ao máximo para aquele urso não devorar e nem o leão devorar ele. Aí ele pensa, poxa, a água é a única que não quer me fazer mal, eu vou beber um pouco. Então ele estende uma das suas mãos e pega um punhado daquela água e bebe. Aquela água tão refrescante, pega mais um pouco. E nesse meio termo, o seu corpo já vai ganhando mais força, vai revigorando. E aquele urso, que era tão impaciente e de pouca memória, resolve ir embora. E ele vai escalando, galho por galho, até subir ao topo. E quando ele chega ao topo, o urso não estava mais ali. E ele consegue voltar para casa. Aí você pode me perguntar, mas Brenda, o que isso tem a ver com a história de Elias, essa ilustração e com as nossas vidas? Pois muitas vezes, no nosso dia a dia, levanta-se leão, levanta urso, levanta até mesmo Isabel em nossas vidas para nos fazer parar, nos fazer desanimar. E aparecem situações que podem nos levar à caverna, situações que a gente não vê solução. Mas a gente temos que lembrar que temos um Deus que não desampara, um Deus que nos ama, um Deus que nós servimos, que é imparável, e que nenhuma palavra ou obstáculo é capaz de parar a promessa de Deus em nossas vidas. Então, irmãos, confie em Deus de todo o seu coração, porque Ele é nossa fonte de água-vida. E Deus disse que ninguém é capaz de fazer que não aconteça em nossas vidas, porque a palavra de Deus é a vida eterna. Então, se hoje você pode se encontrar numa caverna, mas talvez a caverna seja o desânimo, o cansaço, a falta de fé, a falta de amor, então saia dessa caverna, porque o que Deus preparou para você só vai acontecer quando você der o primeiro passo, quando você sair da caverna, quando você for para a batalha e confiar em Deus, porque nada irá parar os planos de Deus em nossas vidas. Amém? Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar, não. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer.
destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível, Deus impossível. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Declare, vem em meu favor. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível Não desistiu de mim. sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível Me faz prevalecer. Deus do impossível. Oh, aleluia. Deus do impossível. Sua igreja declare: Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Declare: Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível, Deus impossível. Aleluia, Deus, nós cremos, Senhor, que o Senhor é o Deus do impossível.